Quer investir? Carteira Mara e Carteira Tabet. Invista inteligente. Investimentoepi.com.br. Oi, gente, começando mais um Morning Call nessa terça-feira. Hoje quem está com a gente é o Dan Cava, da TAG Investimentos. Dan, obrigada por conversar com a gente hoje. Bom dia, né? Bom dia, obrigado vocês de novo pela oportunidade. Dan, no Brasil o cenário está um pouco parado, né? Já estamos às vésperas do recesso, ele começa na quinta-feira oficialmente, mas essa semana já é quase morta em Brasília, né? Como que isso afeta o mercado? Acho que esse é um vetor bastante importante aqui para a dinâmica dos ativos brasileiros. De fato, a gente vai ter aí quase um mês, um pouco menos de um mês de recesso parlamentar. Acho que a expectativa é que a gente tenha esse, vamos chamar assim, interregno, sem notícias muito relevantes no campo político, né? A reforma da Previdência foi aprovada em primeiro turno na Câmara, já passou pela comissão especial e agora os sinais são de que dia 6 de agosto, ou em torno de 6 de agosto, a gente vai ter de novo a retomada dessas discussões, mas de novo, a reforma está bem encaminhada, então acho que a gente vai ter aí um pouco menos de um mês, ou em torno de um mês, sem grandes notícias políticas. Isso, de fato, acaba tirando um pouco de não vou dizer sustentação, mas acaba tirando um pouco de dinâmica para os ativos locais, dado que a gente fica sem grandes novidades. No campo econômico, de fato, a gente vai ter a continuidade da divulgação dos dados, mas sem expectativas de muita alteração no plano de fundo geral, que é um plano de fundo de crescimento ainda fraco, né? Há alguns sinais de recuperação, mas muito incipientes. A gente viu o IPC-BR, que é a espécie de um PIB mensal divulgado pelo Banco Central, ser divulgado ontem em linha com as expectativas, mostrando alguma recuperação da economia, mas a gente não vai ter muita novidade nessa frente. Vai ser uma recuperação que está em curso, mas é uma recuperação lenta. A inflação continua bem baixa, bem controlada, e a gente tem aí essa expectativa grande que o Banco Central vai começar um novo ciclo de corte da taxa Selic. Então, esse plano de fundo deve prevalecer ao longo desse mês, e voltando ao recesso parlamentar, também tem uma expectativa crescente, talvez uma esperança crescente, que a gente tenha uma nova agenda econômica /política, né? Aí já se fala de uma agenda econômica pró-crescimento com a reforma tributária encabeçando a lista aí de questões mais relevantes pós-recesso. Então, acho que para o Brasil, a gente vai ficar um pouco à mercê do que está acontecendo no mercado internacional, né? Então, os ativos locais eles devem ficar mais susceptíveis a ajustes de posições de curto prazo, que é normal, né? Pegando aí o Ibovespa como parâmetro, a gente viu o Ibovespa chegar ali perto de 108 mil pontos, agora está negociando ali 105, 106 mil pontos. É natural a gente ter alguma acomodação na ausência de notícias relevantes. Mas acho que o foco do mercado agora, o que vai ditar a dinâmica de curto prazo, deve ser o movimento internacional que acontece nos mercados globais. Dan, falando então em mercado internacional, saíram dados da China ontem. Isso, ontem a China divulgou os dados de atividade econômica de julho, e foram dados, vamos chamar assim, de dados mistos, né? A gente viu o PIB do segundo TRI desacelerando, né? O crescimento mais baixo aí em vários anos, em vários trimestres, mas a gente teve dados de produção industrial, vendas no varejo e uma proxy de investimentos melhores do que o esperado. A despeito dessa melhora que os dados mostram, quando a gente abre os indicadores, na verdade, a gente vê que foram melhoras um pouco mascaradas, foram setores muito específicos, foram efeitos muito pontuais que levaram a essa recuperação. Então, o que a gente pode dizer desses dados de China foram dados positivos de curto prazo, porque eles afastam o risco de uma desaceleração mais acentuada no curto prazo, mas eles não afastam totalmente o risco de uma desaceleração mais estrutural da economia chinesa. Então, acho que mudou pouco o cenário, né? Também, de novo, um cenário de continuidade e desaceleração do crescimento global. Isso ficou muito claro nos dados de ontem, a despeito de uma melhora pontual em alguns indicadores. Dados da Alemanha também. Isso, hoje de manhã a gente teve o ZIL. O ZIL é um indicador de confiança da Alemanha,
talvez o indicador de confiança mais importante da Alemanha e de toda a Europa. E ele mostrou mais um mês de queda abaixo das expectativas do mercado. Então, o resumo de tudo é que o mundo continua desacelerando, mas os mercados continuam sendo sustentados pela expectativa de novas medidas de afrouxamento monetário por parte dos bancos centrais. Eu tenho repetido isso aqui quase que semanalmente. Acho que tem uma dicotomia muito grande em relação a isso e uma hora essas duas coisas vão precisar conversar. Ou a economia global vai precisar se estabilizar porque os bancos centrais foram bem-sucedidos suportando o crescimento global. Esse seria o cenário muito positivo para os ativos de risco, para bolsas e etc. Ou os instrumentos dos bancos centrais não vão ser poderosos o suficiente para estabilizar a economia global e a gente vai chegar à conclusão que a gente está, de fato, entrando numa crise econômica mais aguda, talvez numa recessão global, e isso seria extremamente negativo para os ativos internacionais. Então, acho que a gente vai ter essa resposta aí nos próximos 2, 3, 4 meses. A gente sempre observa muito o que acontece nos Estados Unidos, né? Eles influenciam muito aqui na nossa economia, no nosso mercado. Como é que está a agenda norte-americana? A gente está entrando num período de divulgação de resultados corporativos, né? Ontem, na verdade, teve a primeira divulgação, que foi o Citigroup, né? Um dos maiores bancos americanos e talvez um dos maiores bancos globais. Hoje a gente tem mais uma rodada de divulgação de resultados de bancos ainda, mas ao longo das próximas 3, 4 semanas a gente vai ter uma agenda bem carregada de resultados corporativos e vai ser muito importante a gente ver não só os lucros do segundo trimestre, mas as perspectivas dessas empresas para os próximos trimestres. Acho que isso pode ditar sim a direção dos mercados e hoje especificamente a gente tem uma agenda de crescimento importante com as vendas do varejo e a produção industrial dos Estados Unidos. A gente vai poder medir a temperatura da economia americana de uma maneira bem importante na manhã de hoje, né? A vendas no varejo 9h30 e a produção industrial às 10h15. Dan, muito obrigada pela conversa. A gente se encontra de novo daqui a pouco, né? Você está sempre aqui no Morning Call, logo logo a gente se encontra de novo. Obrigada. Isso aí, obrigado, bom dia. Pessoal, obrigada pela companhia. Amanhã tem Morning Call de novo. Até lá.